Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, olha só, como nós havíamos combinado, eu vou hoje resolver algumas daquelas questões da lista de atividades que eu passei para vocês, tá certo? Irei resolver algumas dessas questões e as outras que forem muito parecidas com a que eu for resolvendo aqui, aí eu vou só dando dica de como vocês podem resolver essas questões também, tá certo? Então olha só, deixa eu pegar aqui nossa listinha e aí vamos lá. Pessoal, a primeira questão, ela diz o seguinte para a gente. Um objeto de 2 kg, inicialmente em repouso, sobre um plano horizontal, fica submetido à ação de uma força resultante, também horizontal, cuja intensidade varia com o tempo de acordo com o gráfico a seguir. Esse gráficozinho que eu já desenhei aqui para vocês. Tá certo? Aí ele diz, determine o trabalho realizado pela força F entre os instantes t igual a 0 segundos e t igual a 15 segundos. Pessoal, olha aqui comigo. Ó, a questão, ele trouxe pra gente o gráfico da força variando em função do deslocamento. Esse gráfico da força variando em função do deslocamento, ele traz para a gente um dos pontos que foi estudado numa videoaula que eu mandei para vocês anteriormente, que é como calcular o trabalho realizado por uma força variável, certo? E aqui nesse gráfico é justamente isso que está trazendo para a gente, é a força, ó, o eixo da força e o eixo do deslocamento. Pelo meu gráfico, eu consigo perceber que a minha força, ó, ela está variando em função do deslocamento. Ou seja, à medida que esse bloco vai se deslocando, a força ela vai aumentando até chegar a um certo ponto. Quando ela chega nesse ponto, aí, ó, à medida que o bloco continua se deslocando, a minha força começa a diminuir, ok? Isso é que está escrito aqui nesse gráfico pra gente, beleza? E aí o que é que a gente não pode esquecer? No caso da força variando em função do deslocamento, esse gráfico, ele traz uma informação importantíssima pra gente, que é a seguinte, ó, a área dessa figura, ó, a área da figura desse gráfico, essa área, ela é numericamente igual ao trabalho realizado por essa força durante todo esse deslocamento. A área da figura é numericamente igual ao trabalho realizado. Ou seja, se eu sei qual é a área dessa figura, essa área rachurada em vermelho, eu sei qual foi o trabalho realizado por essa força. Perceberam? E aí, olha como é simples. Que figura é essa que está sendo formada aqui? Um triângulo. Então, se eu consigo calcular a área desse triângulo, eu determino quem é o trabalho realizado por essa força. Porque, como eu acabei de falar para vocês, o trabalho que nós estamos representando aqui pela letrinha W é igual à área. Ou numericamente, ó, essa letrinha N aqui em cima só para dizer que o trabalho é numericamente igual à área dessa figura. Como eu disse a vocês, e vocês podem perceber aqui no gráfico, nós temos uma figura que é um triângulo. Se eu calcular a área desse triângulo, eu sei qual foi o trabalho realizado. E para calcular a área desse triângulo, vocês já sabem que base vezes altura sobre 2. A fórmula para a gente calcular a área de um triângulo. Quem é a base? Ó, a base do meu triângulo, ó, ele começa aqui no ponto 0, 0 e vem até o 15. Essa aqui é a nossa base, ok? Então, a área desse triângulo vai ser igual à base, que é de 0 a 15. Então, ó, 15 vezes a altura. Isso aqui é a altura do meu triângulo. Mas onde é que eu vou localizar essa altura? Aqui no eixo da força, ó. A altura, ela vai de 0 a 100. Então, ó, a altura H é igual a 100. Beleza? Dividido
por 2. Logo, a área vai ser igual a 15 vezes 100, ó, 15 vezes 100, 1.500, dividido por 2. A área vai ser igual a, ó, 750. Se a área é igual a 750, então eu posso dizer que o trabalho vai ser igual a 750 joules. Ó. Resolvida a questão 1. Simples assim. Ok? Vou sair um pouquinho da frente para que vocês possam observar direitinho as anotações da resolução da questão 1. Ok? Beleza, pessoal? E aí o seguinte, ó. Eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Na questão 2, a questão 2, ela é muito parecida com a questão 1, certo? Eu também tenho aí uma força variando em função do deslocamento e o gráfico também vai me dar a área de uma figura que também é um triângulo, tá certo? Então, o processo que vocês vão fazer na questão 2 é exatamente igual ao que a gente acabou de fazer na questão 1, tá certo? Só mudam os valores aqui no nosso gráfico, mas o restante é tudo exatamente igual, tá certo? Por isso eu não vou resolver aqui a questão 2, senão vai ficar até repetitivo a aula para vocês, tá certo? Bom, já a questão 3, ela diz o seguinte para a gente. Vamos lá. Um bloco de 10 kg, movendo-se em linha reta sobre uma mesa lisa em posição horizontal e sob a ação de uma força variável que atua na mesma direção do movimento. O trabalho realizado pela força quando o bloco se desloca da origem até o ponto x igual a 8 metros é... E aí ele me dá esse gráfico que eu também já trouxe aqui para vocês, tá certo? Pessoal, olha só, deixa eu chamar a atenção de vocês um detalhe, que aqui nesse gráfico nós temos a força que está em newtons, e aqui eu tenho o eixo do deslocamento, aquele eixo do deslocamento como nós tínhamos aqui na questão 1. Só que nessa questão 2 aqui, ele coloca assim, ó, x, ele coloca em metros. Ok? Pessoal, isso aqui é só porque ele está chamando o nosso deslocamento de x. Ok? Ele está só chamando o nosso deslocamento de x. Muda alguma coisa? Isso para isso é só uma questão de notação. Só uma questão de notação, tá certo? Então, ó, aqui é o deslocamento que está em metros também, a força está em newtons, as unidades de medidas estão todas ok, beleza? Qual é a diferença dessa questão para a questão anterior que a gente acabou de resolver? É só que o gráfico dessa questão é um gráfico maior, ele traz mais informações para a gente do que o gráfico anterior. O que é que esse gráfico está dizendo? Ó, que a minha força começa aqui na posição 0, a força também é igual a 0, e à medida que eu vou deslocando esse bloco, a minha força vai aumentando, até a força chegar a 2 newtons. Quando a força chega em 2 newtons, ela permanece constante durante um pedaço do percurso, certo? E depois ela começa a diminuir. Aí ela vai diminuindo, até passar pela posição 3 metros, e essa força continua diminuindo. Chega nesse ponto, aí a minha força começa a aumentar novamente, até chegar na posição 5 metros. Quando ela chega na posição 5 metros, ela é igual a 0. E aí ela vai ficar esse pedacinho do percurso aqui em 0. Então esse trechozinho aqui do percurso aqui, ele não vai representar nada pra gente, tá certo? Agora, olha só como nossa figura ficou uma figura grande dessa vez, certo? É essa
a complexidade que existe para resolver essa questão. Porque na questão anterior era simplesmente calcular a área de um triângulo. Agora não. Agora a minha figura geométrica ficou uma figura muito maior. Então eu quero toda essa área. A área delimitada por essa linha preta, até o eixo. Essa área toda aqui eu quero. E também eu tenho que levar em consideração a área desse triângulozinho aqui, Essa área desse triângulo aqui, eu também vou levar em consideração, para que eu possa ter o trabalho realizado pela força durante todo o deslocamento. Beleza? E aí, olha só, pessoal, aqui vocês têm a possibilidade de resolver a questão de várias maneiras. Por exemplo, você pode pegar só esse pedacinho aqui da figura e calcular a área. Se chamar isso aqui, por exemplo, de área 1, aí calcula a área desse triângulo. Você pega esse pedacinho do meio aqui, se chama, por exemplo, de área 2 e calcula a área desse retângulo aqui do meio. E aí você pega a área desse pedacinho aqui da figura, chama de área 3, a área desse outro triângulo aqui, certo? E a área desse triângulozinho aqui, que você pode chamar de área 4. Você calcula essas 4 áreas, soma todas elas, e aí você encontra o trabalho realizado por essa força durante todo o deslocamento, tá certo? Ou, se você quiser simplificar o seu trabalho, a gente calcula a área de uma vez só dessa figura toda aqui, a área dessa figura toda aqui, e a área dessa daqui. E aí eu só preciso fazer o cálculo dessas duas áreas. Perceberam? Então olha só o que nós vamos fazer, Eu vou calcular a área dessa figura aqui, que eu estou destacando aqui, em vermelho. Eu vou calcular essa área toda aqui, certo? A área dessa figura. Como é que eu calculo essa área? Venha comigo aqui, A área dessa figura aqui vai ser, eu vou chamar ela de área 1, essa área toda aqui, vou chamar ela de área 1. A área 1 vai ser igual. Olha como é que eu calculo a área dessa figura. Base maior, essa base aqui, de 0 a 3, vai ser a minha base maior, mais a base menor, a basezinha aqui de cima. Quanto é que vale essa basezinha aqui de cima? Ela vai de 1 a 2. Então aqui, essa basezinha aqui, de 1 a 2, isso aqui vale 1 metro. De 1 metro para 2 metros, essa basezinha aqui, ela vale 1 metro. Então a minha base menor, ela é igual a 1 metro. A base maior, que é daqui até aqui, que eu estou chamando de Bzão, ela é igual a 3 metros. Então, base maior, base menor, vezes a altura. Quem é a altura? Que eu estou chamando de H. A altura, daqui até aqui. Onde é que eu encontro essa altura? Eu trago aqui para o meu eixo da força. A altura vai de 0 a 2 newtons. Então, a altura é igual a 2. Beleza? Então, jogando aqui na fórmula, base maior mais base menor, Bzão mais Bzinho, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Aí eu calculo essa área dessa figura. Vamos lá. A área vai ser igual a base maior, que nós vimos que são 3 metros, mais a base menor, que nós já vimos que é igual a 1 metro, vezes a altura, que nós já vimos que é igual a 2. Tudo isso dividido por 2. Então, A1 vai ser igual, 3 mais 1, 4. Vou simplificar logo aqui, esse 2 aqui, tchau, simplificando, tá certo? Então vai ficar só 3 mais 1, 4. A área 1, certo? Se você quiser fazer 3 mais 1, 4, 4 vezes 2, 8, 8 dividido por 2 vai dar 4 do mesmo jeito. Guarda essa informação aqui.
Porque agora nós vamos calcular a área dessa figura aqui, ó. Essa área aqui, ó. A área desse triângulo, tá certo? Aqui, como é que calcula a área do triângulo? Já resolvemos na questão 1. É só fazer, ó, base, a base dele aqui, vezes a sua altura e dividir por 2. Essa área aqui eu vou chamar ela de área 2, tá certo? Então vou chamar assim, ó, área 2 é igual base vezes altura sobre 2. Só lembrando que essa área 2 é a área agora desse triângulo aqui. A área 2 vai ser igual base, a base dele vai aqui, ó, de 3 até 5. Então são quantos metros? De 3 até 5, ó, 1, 2 metros. Perceberam? Ó, a área 2 começa daqui de 3 e vem até aqui o 5, ó. Então, ó, daqui até aqui, o deslocamento são 2 metros. Então, a base maior, ou a base do triângulo, 2 vezes a altura. E aí eu quero a atenção de vocês com cuidado. Quem é a altura do triângulo? Vai ser daqui para cá. Isso aqui, ó, que a minha mãe está marcando, é a altura desse triângulo. Onde é que eu encontro essa altura? Eu trago para cá, para esse eixo. Olha ela aqui, ó. A minha altura vai ser, ó, começa daqui e vem até o menos, ó, menos 2. Tá vendo? Então vai ser, ó, vezes menos 2. Tudo isso dividido por 2. Então, a área 2 vai ser igual... Ó, se você quiser simplificar aqui também, ó, tchau, tchau, sobra o menos 2. Ou então você faz, ó, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Essa é a nossa área 2, tá certo? Então, o trabalho realizado por essa força durante todo esse percurso vai ser igual à área 1 mais a área 2, tá certo? Que é a área total da figura. Vai me dar o trabalho realizado por essa força. Logo, o trabalho vai ser igual. A área 1 foi igual a 4. A área 2 menos 2. Então vai ficar 4 menos 2. O trabalho realizado por essa força vai ser igual a 4 menos 2. 2 joules. E aqui a gente termina a questão 3 da lista de exercícios de vocês. Tá certo? Vou sair da frente mais uma vez para que vocês possam observar direitinho as anotações, né? E aí a gente dá continuidade à resolução da nossa lista de exercícios. Tá certo? Vou apagar aqui a questão 1. E aí, pessoal, o seguinte, ó, a questão 4 também é uma questão de calcular o trabalho realizado por uma força variável. Ele traz mais um gráfico para a gente e aí é só calcular de novo a área da figura, tá certo? Então, é muito parecida com as questões que a gente já resolveu anteriormente e aí eu acho que não vai ter problema nenhum para vocês resolverem também essa questão 4, tá certo? E aí, dando continuidade, a gente parte para a questão 5. Vamos lá. Olha o que ele diz na questão 5 agora para a gente. Deslocando-se por uma rodovia a 108 km por hora, e ele coloca entre parênteses, que é igual a 30 metros por segundo, um motorista chega à praça de pedágio e passa a frear o carro a uma taxa constante, percorrendo 150 metros, numa trajetória retilínea, até parar o veículo, ok?
Considerando a massa total do veículo como sendo igual a 1.000 quilogramas, o módulo do trabalho realizado pela força de atrito que age sobre o carro em joules é... Pessoal, de novo ele quer que a gente calcule o trabalho realizado por uma força, ok? Só que agora ele não trouxe gráfico para a gente e as informações que ele deu foram outras. Quais foram as informações que ele trouxe para a gente na questão 5? Primeira coisa, o carro vem se deslocando a uma velocidade de 108 km por hora, ok? Então vou anotar aqui as informações da questão 5. Ó. O carro vem se deslocando com uma velocidade igual a 108 km por hora. Ok? E essa questão foi tão boazinha com a gente que ele já disse que isso é igual a 30 metros por segundo. Ok? Se ele não me desse essa informação aqui, nós precisaríamos, antes de resolver a questão, fazer essa transformação aqui, ó, da velocidade. Lembram disso? Velocidade quilômetros por hora, metros por segundo. Oi, Nina, como é que eu transformo de quilômetros por hora para metros por segundo? É só dividir por 3,6. Ok? Só que a gente não vai precisar fazer porque a questão foi boazinha, foi generosa, já trouxe já o valor da velocidade aqui em metros por segundo. Ok? E aí lá vamos nós. Então, o motorista vinha com essa velocidade de 30 metros por segundo. Quando ele começa a frear, ele freia até parar. Se ele freia até parar, a velocidade final dele, ela vai ser igual a 0. Ok? Essa velocidade aqui pode ser chamada de velocidade no ponto 1 ou velocidade inicial, e essa velocidade aqui é a velocidade 2 ou a velocidade final, como você quiser chamar, tá certo? Aqui é inicial, aqui é a velocidade final, beleza? E aí o que é que ele diz mais? Pessoal, lembre-se, essa informação aqui, ó, o até parar, ela é muito importante pra gente, porque é ele quem vai dizer pra gente qual é a velocidade final, ok? E aí ele diz, né, considerando a massa total do veículo igual a 1.000 quilogramas, determine o trabalho realizado pela força de atrito, que é a força que o chão vai exercer sobre a superfície do pneu do carro, né, assim, para fazer com que esse objeto pare, para fazer com que esse carro pare. Lembra, a força de atrito é uma força de contato, é a força que existe entre o contato entre a superfície do chão e a superfície do pneu, ok? E ele quer que eu descubra qual é o trabalho. Não dá para resolver como nós resolvemos as questões anteriores, porque eu não tenho gráfico dessa função, então eu não sei como ele se comporta dessa forma aqui no gráfico, não sei como é que essa força está variando, ok? Mas tem uma outra informação que eu passei para vocês em uma das aulas que eu enviei para vocês, que é aquele teoremazinho que relaciona o trabalho com energia, certo? Trabalho e energia. Mais especificamente, o que nós estamos trabalhando, trabalho e energia cinética. E nesse teorema que eu mostrei para vocês lá na aula, é só vocês darem uma olhadinha lá, ele diz para a gente o seguinte, ó, o trabalho realizado por uma força, ele vai ser igual à variação da energia cinética. Trabalho é igual variação da energia cinética. Ok? Fiz a dedução dessa fórmula para vocês, está lá na aula. Está lá na aula anterior, na videoaula anterior. É só vocês assistirem ela se tiver alguma dúvida com relação à dedução dessa fórmula aqui. Tá certo? Bom, o que é a variação da energia cinética? Trabalho é igual. Variação da energia cinética é a energia cinética final, ou a energia cinética 2, menos a energia cinética 1, ou a energia cinética inicial.
Tá certo? Se você quiser chamar energia cinética final e energia cinética inicial, não tem problema, ok? Beleza. Se vocês recordarem também, nós já estudamos que energia cinética é a nossa energia do movimento. Lembram disso? É a energia que está relacionada com movimento. Então eu tenho que a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Ok? Então a energia cinética é massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Essa é a forma geral da energia cinética. Certo? E aí o que acontece? Eu tenho uma velocidade que é a velocidade inicial, então nesse ponto eu tenho uma energia cinética inicial, e eu tenho uma velocidade que é a velocidade final. Então nesse ponto eu tenho uma velocidade, uma energia cinética final. Ó, se eu fosse desenhar a figura aqui, ó, para representar, eu tenho aqui o meu carro, ó, onde ele começa a frear.